Parkinson é mais comum nos homens, tem mulheres sim, mas ele é mais frequente nos homens. E essa pergunta, é uma doença genética? Quando a gente fala em doença genética, né, essa palavra, a gente quer dizer que é uma doença que o pai teve, o filho vai ter, e o filho do filho vai ter. Então, existem formas, ou seja, existem pessoas com doença de Parkinson que podem ter essa forma genética, passar de pai para filho, mas isso é muito raro. Existem formas genéticas, sim, e quando começa a aparecer coisas que a gente não espera numa forma não genética, a gente pesquisa essas formas genéticas, porque isso é interessante até para o aconselhamento familiar. Olha, eu sei que eu tenho uma doença genética, talvez seja interessante para os familiares saberem, pensando nos filhos, né, nesse planejamento familiar. Mas a maioria das pessoas que tem doença de Parkinson começa depois de 60 anos, principalmente depois de 65 anos de idade, e é uma forma que a gente chama esporádica. Como assim esporádica? Teve, né? Por conta de coisas do corpo dela, questões ambientais que a gente não conhece totalmente, mas não foi passado de pai para filho. Esse é o mais comum, esse é o habitual. Existem formas genéticas, mas isso é muito mais raro. Da mesma maneira que a gente falou de intensidade de sintomas, isso pode acontecer com a duração dos sintomas, tá? Ela é uma doença crônica, ou seja, ao longo de anos e anos e anos que vai ser, a pessoa vai sentir essa piora, tá? Em algumas pessoas, isso acontece de uma maneira um pouco mais rápida, mas ainda assim anos. E algumas outras pessoas, isso é bem mais longo. O importante é que, se você tiver um tratamento completo, com reabilitação, medicamentos, tudo que é possível ser feito dentro do que a gente conhece, temos hoje disponível para Parkinson, a pessoa, na maioria das vezes, consegue sim ter uma qualidade de vida, consegue sim fazer, na medida dos possíveis, as coisas que ela fazia antes, né? Isso tende a ficar mais complicado em fases muito avançadas da doença, tá? Mas é possível sim ter uma boa qualidade de vida e ter Parkinson.